Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as leituras que eu fiz para a edição de inverno da Maratona Voos Literários, portanto venho fazer aqui um wrap-up. Vou pegar nos livros que eu tinha pensado ler e dizer o que é que eu efetivamente li. E portanto, tenho aqui a minha cábula inicial. Sim, eu fiz isto para todas as estações, portanto tinha os desafios e depois de lado os livros que eu previa ler para cada um dos desafios e o que li efetivamente. E portanto, é isso que eu vos vou mostrar hoje. Apesar disto para mim valer zero, porque eu não posso participar na minha própria maratona. Mas assim vocês ficam a saber o que é que eu li para cada um dos desafios. E além disso podem ir ver os vídeos do mês em que eu li estes livros e perceber se é uma leitura que vocês talvez queiram fazer. Relembrando que ainda não vos falei sobre os livros que li durante o mês de março e portanto ainda tenho alguns dos que li para a maratona que ainda não falei aqui no canal, mas está para breve. Ora, a primeira categoria era um livro recomendado no Bookmedia e eu tinha escolhido o Piranesi, um livro de uma autora que está a ser muito recomendado em todas as plataformas, ou tem estado a ser desde que foi lançado, e na realidade eu queria fazer deste livro um tira-teimas, mas vou continuar com a minha teima. Eu não sou a maior fã da escrita da autora, gosto das histórias que ela cria. Neste caso, achei a história extremamente interessante. A escrita correu melhor do que tem corrido nos últimos, mas houve algumas pontas soltas para mim. E portanto, eu continuo com a tira-teima que eu vou continuar a ler o que a senhora escreve, apesar de não funcionar a 100%. Mas este foi um dos que ficou lido para a categoria que tinha sido selecionado. Para o livro com a capa da minha cor favorita, está mais que lido, está mais que relido. Eu amo este livro e o facto de ter estas cores lindas, estes vários tons de azul, foi perfeito e portanto, se ainda não leram este livro, se gostam de fantasia, se gostam de histórias em que as personagens amam livros e o poder do conhecimento, este livro definitivamente vai fazer check em todas as caixinhas que vocês tiverem relacionadas com esse tipo de temáticas, porque é simplesmente lindíssimo. Para um livro cujo título começasse com a letra D, eu tinha pensado ler o Despertar para o Amor e foi efetivamente aquilo que eu li. Aliás, vocês vão ver que houve aqui alguns desvios, mas eu também consegui ler muito daquilo que tinha previsto para cada uma das categorias. Beth O'Leary já estava em atraso nas minhas leituras há alguns meses, foi uma das leituras de março, portanto foi o meu último sprint para tentar concluir a maratona para a qual eu não posso ganhar prémios. Mas foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. Vão ver-me a falar sobre ele no vídeo de leituras de março. Portanto, este já estava em dívida e foi lido. Ora, para o livro que divide opiniões, eu inicialmente tinha pensado ler o Lila, da Colleen Hoover. É um livro que sai do normal da escrita da Colleen Hoover e por isso é que ele me atrai, porque sinceramente a maior parte dos livros da autora não chama por mim, mas este aqui, por ser paranormal, tinha chamado. No entanto, eu acabei por não ler este livro. Li sim Café Pumpkin Spice, que também divide opiniões, e a verdade é que a minha fica aqui a meio-meio. E portanto, vou falar sobre ele também nas leituras de março. Mas foi um livro muito bem escolhido para esta categoria. Na categoria de ler um livro que tivesse ganhado um prémio, eu tinha escolhido o Shuggie Bain. No entanto, eu não consegui chegar ainda ao Shuggie Bain. Mas acabei por ler um que venceu um outro prémio, portanto este tinha sido o vencedor do Booker Prize de 2020, e eu acabei por ler um vencedor do Hugo Award, que é um prémio atribuído a livros de fantasia e ficção científica, aqui com Ortigas e Ossos, da T. Kingfisher. Foi o vencedor do prémio Hugo em 2023 e portanto estou muito contente por ter lido este livro e finalmente o ter nas minhas mãos, e ele já aparece no vídeo de leituras de fevereiro, se não me engano. Para livro de autoria nacional, eu tinha aqui o Parem Todos os Relógios, do Nuno Amado. Acabei por não ler este e li então A Arte de Gostar de Ler, do Carlos Nuno Granja, um livro que nos dá aqui algumas dicas de como criar hábitos de leitura nos jovens, ou pelo menos potenciar aqui um bocadinho esta ligação e os laços que poderemos vir a criar com os livros. Portanto, nós não conseguimos forçar alguém a ser um leitor, mas conseguimos dar-lhes algumas ferramentas para o poderem vir a ser e principalmente para que consigam criar laços afetivos com livros e fazer com que sejam eles próprios a ir procurar leituras. E portanto é um livro com ferramentas e baseado na experiência do autor enquanto autor, bibliotecário e alguém que vai às escolas falar sobre leitura. Portanto, para quem trabalha com crianças,
interessante. Na categoria de ler um livro que me tivesse sido oferecido, eu tinha pensado ler inicialmente aqui O Inferno Astral do Vítor de Castro, mas depois o que aconteceu foi que eu passei outro livro à frente e acabou por completar esta categoria, que foi aqui O Alquimista, do Paulo Coelho. A versão novela gráfica foi-me oferecida pela Maria João Covas e, portanto, eu tinha-o passado à frente. Se vocês tiverem visto o vídeo de leituras de janeiro saberão porquê, e acabou por ficar nesta categoria. Para a categoria de ler um livro cujo título fosse só uma palavra, eu tinha pensado inicialmente em ler aqui o Spectacular, e ele efetivamente foi lido, e foi lido durante o tempo da maratona. Portanto, este livro foi lido, se não me engano, no 25 de dezembro ou no 26 de dezembro, foi mesmo na altura de Natal, o que faz sentido porque o livro passa-se na altura de Natal. No entanto, eu também posso contar aqui o Foxglove, e sinceramente eu até prefiro contar o Foxglove porque eu gostei imenso desta história, e este é fofinho. É fofinho, mas eu gostei imenso desta história. E na realidade chegamos à única categoria que eu não consegui concluir, que eu podia já ter lido depois, mas tive outras prioritárias para acabar o mês de março e, portanto, mesmo fora da maratona eu ainda não li, mas este livro eventualmente vai ser lido. E, portanto, o que eu não li foi a categoria de ler um livro que seja o preferido de uma pessoa que seja importante para vocês, e eu tinha escolhido aqui o The Mercy of Thin Air, e eu pensei que eu conseguia ler durante março, mas depois tive ali uns dias em que li um bocadinho menos e isso acabou por fazer com que eu não conseguisse chegar a este livro. Foi a única categoria desta maratona que eu não consegui concluir, e isto aborrece-me um bocadinho porque eu quero muito ler este livro, gosto muito da pessoa que me o sugeriu e portanto este é o espinho no meu coração. Para a categoria livro com capa na água, eu não tenho aqui agora porque eu passei-o à minha mãe para ler. Eu tinha escolhido A Irmã da Tempestade, é o segundo livro das Sete Irmãs, e é um livro que tem todos os estados de água naquela capa. Portanto, tem água líquida, tem água em estado sólido, tem água em gasoso, porque tem nevoeiro lá ao fundo, e portanto tem água em todos os estados. Só não tenho aqui, mas esse foi lido efetivamente para a categoria para o qual estava selecionado. Para autor de uma nacionalidade da qual eu nunca tinha lido, eu tinha escolhido Baba Yaga Pôs um Ovo, e efetivamente foi lido para esta categoria. A autora é croata e eu nunca tinha lido nada de alguém croata, e portanto encaixou aqui que nem uma luva, e eu fico contente de o ter lido porque já estava muito curiosa com esta história há muito tempo. Para um livro com mais de 50 anos, eu tinha pensado ler Uma Princesinha e foi exatamente aquilo que eu li. Portanto, Frances Hodgson Burnett é um livro cuja adaptação eu já conhecia, a adaptação dos anos 90, se não me engano. Foi muito interessante voltar a esta história, desta vez com o material original, e eventualmente vou-vos falar sobre isso durante as leituras do mês de março. A próxima categoria era ler um livro passado num ambiente académico. Eu tinha pensado ler Perfeita na Teoria e foi exatamente o livro que eu li, e ainda bem porque foi um dos melhores livros que eu li durante o mês de março, e portanto Perfeita na Teoria encaixa aqui que nem uma luva. Toda a ação se passa numa escola com os alunos e um cacifo que dá respostas mágicas. Ou não, porque tem alguém por trás dele. Portanto, este encaixou muito bem, fico muito contente de ter sido este o escolhido para esta categoria, porque esta leitura também estava em atraso. A próxima categoria era ler um livro que queríamos ter lido durante o ano 2024. Lá está, livros em atraso. Eu tinha Ideia de Ti, de Robin Lee, em atraso, e foi efetivamente aquele que eu li, portanto era a minha previsão de leitura, foi aquele que eu li. Como eu disse, isto foi praticamente tudo lido dentro daquilo que eu tinha previsto para cada uma das categorias. Foi um livro que já falei sobre ele no mês de fevereiro, se não estou em erro, portanto se quiserem ver o que eu achei sobre ele e questões de adaptação, material de origem, então penso que será esse o vídeo. Este também encaixou aqui muito bem, apesar de que eu podia ter posto praticamente qualquer livro da minha biblioteca, porque todos eles já deviam ter sido lidos em 2024, 23, 22, sabe-se lá quanto tempo, está tudo em atraso. E chegamos então à reta final e temos mais dois livros que ficaram exatamente aqueles que eu tinha previsto. Portanto, um livro com mais de 400 páginas. Eu li aqui O Deus da Floresta, de Liz Moore. Foi um livro de estreia da autora e, sinceramente, eu amei este livro. Gostei mesmo muito. Vocês têm uma sugestão de leitura para ele também e está nas leituras de dezembro. Portanto, um livro assim tem mais de 400 páginas, não é? Isto tem 500 e...
41. Portanto, muito bem encaixadinho nesta categoria. E a última categoria, como sempre, era ler um livro com menos de 200 páginas. E eu li aqui O Lua de Mel de Banana Yashimoto, um livro que não resultou muito bem para mim, mas efetivamente ele tem menos de 200 páginas e portanto encaixou na perfeição aqui e é um livro que vai para outras estantes. Portanto, serve o propósito de encaixar na categoria da maratona, mas também de encaixar nas outras metas que eu tenho para o ano de 2025, nomeadamente ler livros que já estão parados cá em casa há algum tempo e que eu não tenho certeza se vou gostar ou não, e que se eu não gostar, vão seguir viagem para outra casa. Portanto, chegamos ao final então da maratona. A maratona na realidade já terminou no dia 19 de março, dia 20 de março começou a primavera. Eu ainda não tinha conseguido vir aqui mostrar-vos as leituras que tinha feito para cada uma das categorias. Espero que se tenham divertido imenso a participar, para quem esteve a participar. Para quem não esteve a participar, podem sempre pegar nos cartões de bingo das estações anteriores e tentarem concluir os desafios a título pessoal, porque a maratona vai fazer agora uma pausa por tempo indeterminado. E pronto, foram estas as minhas possibilidades de leitura e aqueles que eu efetivamente li. Eu penso que terá sido a edição da maratona em que eu tive mais livros a coincidir entre aqueles que eu tinha previsto ler e aqueles que eu efetivamente li. Na realidade eu não fui confirmar as edições anteriores, mas tenho essa sensação que efetivamente foi a edição em que eu tive mais leituras dentro daquelas que eu tinha previsto inicialmente. Portanto, eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!